Olá, meus amigos, meu nome é Fábio Lins. Vamos tratar aqui de algumas questões que dizem respeito ao direito administrativo e vamos gravar alguns vídeos, algumas aulas nesse período em que nós estamos vivenciando algo inédito, algo histórico, que é a pandemia do coronavírus, que literalmente está deixando todo mundo recolhido ao lar, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para crescer, para aprender coisas novas, e a partir desses vídeos eu posso dar a minha contribuição. A aula de hoje será sobre controle da administração pública, um dos temas mais importantes de todo o direito administrativo, exatamente porque praticamente se confunde com o próprio direito administrativo. A gente tem que destacar que esse ramo do direito surgiu no final do século XVIII, exatamente com a tentativa de controlar a administração pública, que até então não se sujeitava a qualquer espécie de controle. Lembremos que vivenciávamos, né, a sociedade mundial vivenciava um modelo de Estado absolutista, que não se sujeitava a qualquer mecanismo de controle. O rei era o soberano, era aquele que dizia o direito em última palavra e não se sujeitava a qualquer tipo de controle. Em suas mãos ele controlava a função de criar as leis, de julgá-las e executá-las. Então não havia qualquer espaço para que a sociedade civil pudesse exigir qualquer comportamento estatal, porque, em última análise, não haveria quem pudesse controlar a atividade da administração pública. Isso muda profundamente com a introdução da figura do Estado de Direito, no final do século XVIII, início do século XIX. Os doutrinadores normalmente citam a Revolução Francesa como um grande marco histórico da criação do direito administrativo e, por consequência, da criação dos mecanismos de controle da atividade administrativa do Estado. Então, podemos destacar que na história da humanidade, dois períodos podem ser diferenciados. O período até a Revolução Francesa, até o surgimento do Estado de Direito, em que não havia qualquer espécie de controle, e após a Revolução Francesa, após o surgimento do Estado de Direito, quando a sociedade passa a impor à administração pública uma série de mecanismos de fiscalização e controle. Bom, podemos destacar que os mais diversos países, eles adotaram duas espécies de controle da atividade administrativa do Estado. Ou eles adotaram o sistema administrativo francês, que é aquele em que a administração pública está sujeita a controles internos que existem no âmbito do próprio poder executivo, mas não é possível o poder judiciário controlar a atividade administrativa do Estado. Esse modelo vigora na França e em alguns poucos países até hoje, até os dias de hoje, e especialmente a partir da atuação de um órgão chamado Conselho de Estado, que é o órgão de cúpula da jurisdição administrativa. Nesse sistema do contencioso administrativo existem duas jurisdições. A jurisdição do Poder Judiciário, que é a jurisdição comum, que vai julgar os litígios que envolvem os particulares, e a jurisdição administrativa, que é exercida no âmbito do próprio Poder Executivo e cujo órgão de cúpula é o Conselho de Estado. A maior parte dos países no mundo adota o modelo, o sistema administrativo inglês ou de jurisdição única, que significa que é possível, é legítimo o controle judicial sobre os atos da administração pública. A maior parte dos países de destaque no âmbito jurídico, exceto a França, adota esse modelo. O caso dos Estados Unidos, do Brasil, da Alemanha, da Espanha, da Itália, de Portugal. Então, neste caso, nós temos na Constituição brasileira a adoção do princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário. Está lá no artigo 5º, inciso 35. Esse dispositivo é exatamente aquele que vai fazer com que nós adotemos o sistema administrativo de jurisdição única, que é aquele que permite o controle judicial dos atos administrativos. Mas a gente tem que destacar que não é apenas o Poder Judiciário que controla a administração pública no nosso país, né? Pelo contrário, existem diversos órgãos de controle que, com a Constituição de 1988, tiveram a sua
organização aperfeiçoada, suas competências foram ampliadas e passam a atuar cada vez mais. É o caso do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da própria Defensoria Pública, das controladorias, das procuradorias. Então, há inúmeros órgãos de controle que, cada um, à sua maneira, procura estabelecer alguma espécie de controle da atividade administrativa, a fim de que essa atividade administrativa saia cada vez mais de acordo com o que determina o ordenamento jurídico, né? Então, a gente pode destacar que a partir do momento em que surgiram os mecanismos de controle da atividade administrativa do Estado, duas grandes fases ocorreram. A primeira fase foi a fase do controle formal dos atos administrativos. Neste momento, há uma preocupação quase que exclusiva em se verificar se a atividade administrativa está de acordo com o que a lei determina. Então surgem teorias como, por exemplo, a que prevê a anulação dos atos administrativos quando eles são viciados, quando eles possuem algum vício de legalidade. No caso, os elementos do ato administrativo, né, que estão presentes lá na lei da ação popular, que são o sujeito, a forma, a finalidade, o objeto, o motivo, tudo isso permitiria que houvesse o ajuizamento de uma ação perante o Poder Judiciário com o objetivo de controlar a atividade administrativa, de anular o ato administrativo ilegal. Mas, nos últimos tempos, o controle da atividade administrativa passou de um controle meramente formal para um controle material. O que é que significa isso? Na verdade, podemos destacar que houve um grande avanço no tocante à adoção de parâmetros de validade do ato administrativo que vão bem além do que o mero atendimento à letra da lei. Passamos a exigir que a administração pública atenda a diversos princípios, normas que representam valores que a sociedade elege, como é o caso da impessoalidade, da isonomia, da moralidade, da razoabilidade, a proporcionalidade, a eficiência, dentre tantos outros. Então, é possível que a administração pública, embora em uma primeira análise tenha atendido aos requisitos de validade formais do ato administrativo, não possa ter aquele ato, digamos, considerado válido, porque esse ato muitas vezes se afasta de determinados valores, como os que eu acabei de me referir. Outra questão que é importante destacar diz respeito às finalidades do controle da administração pública. Podemos destacar 3 finalidades. A primeira delas é exatamente a de prevenir irregularidades. Quando o ordenamento jurídico estabelece de que forma a administração pública deve agir, ou seja, a partir da lei vai dizer quais são os comportamentos que são legítimos, esse mesmo ordenamento jurídico também cria mecanismos para evitar exatamente que a administração pública se afaste do que a lei estabelece. Então, a própria legislação é um parâmetro para que a administração pública possa ter seus atos confrontados. Então, a primeira tentativa que a sociedade exige da administração pública é exatamente que seus atos sejam legais e, portanto, cabe às atividades de controle exatamente garantir que essa legalidade seja preservada, evitar a prática de atos ilegais. Então, vários são os mecanismos de controle preventivo, como é o caso da atuação das procuradorias jurídicas dos órgãos públicos, que, a partir de uma atuação de consultoria, de controle, procuram orientar a administração pública para que elas apliquem a lei da forma mais correta possível. Então, isso é uma demonstração de que o papel do controle tem seu caráter preventivo destacado. Mas muitas vezes nós sabemos que a administração pública pratica atos administrativos ilegais. Nesse caso, nós reconhecemos que há no ordenamento jurídico mecanismos que procuram reprimir essas ilegalidades, estabelecendo sanções aos agentes públicos que praticam tais atos ilícitos. É o caso, por exemplo, das sanções em decorrência da ação de improbidade administrativa, as sanções disciplinares, que podem ser aplicadas no âmbito de um processo administrativo disciplinar,
sem falar também de sanções no âmbito criminal. Então, a gente vê que coexistem responsabilidades do agente público, responsabilidade no âmbito civil, administrativo, penal e por ato de improbidade. 4 instâncias distintas de responsabilização do agente público que demonstram a necessidade de se reprimir a prática de atos ilegais. A terceira e última finalidade dos mecanismos de controle é exatamente a necessidade da administração pública corrigir os atos ilegais que foram praticados. Então não basta apenas reprimir, sancionar aqueles que praticaram ilícitos. É imprescindível também que a administração pública restaure a legalidade, especialmente a partir da anulação dos atos administrativos ilegais. Nós sabemos que a anulação é um dever que se impõe à própria administração pública, que age de ofício, né? Ela não precisa ser sequer provocada para anular seus próprios atos. Diferentemente do Poder Judiciário, que também tem o poder de anular os atos administrativos, mas precisa ser provocado pela parte interessada. Então, a gente para aqui, é o primeiro vídeo, e daqui a pouco a gente já encaminha um segundo vídeo para falarmos sobre as classificações dos mecanismos de controle da administração pública.